Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre fungos. E olha só, se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito no meu canal, se inscreva, beleza? Se inscreve para a gente aumentar, para a gente crescer o nosso canal. Gente, nós vamos falar hoje de um assunto muito bacana de se falar, que são os fungos. Os fungos pertencem ao reino Fungi. E por muito tempo, classificações mais antigas, os fungos já foram considerados plantas, mas eles não são plantas, beleza? Quais são as características então que os fungos têm? O que os fungos têm que a gente tem que lembrar para o vestibular? Então, pessoal, os fungos são seres eucariontes. Galera, quando eu falo de ser eucarionte, eu estou falando de um ser que tem carioteca. Não sei se vocês se lembram, mas eu estou falando de um ser que tem, olha só, membrana, tem citoplasma e tem a carioteca aqui, ó, que está cobrindo, toda aquela partezinha que tem ali a cromatina, que tem o DNA. Então, os fungos são eucariontes. Eles são heterótrofos. Isso quer dizer que os fungos não produzem seu próprio alimento. Ah, então o fungo não faz fotossíntese não? Não, ele não faz fotossíntese. Eles são heterótrofos e eles são heterótrofos por absorção. Vocês estão vendo que eu escrevi aqui digestão extracorpórea, gente? Isso quer dizer o seguinte, os fungos lançam enzimas para fora do corpo, essas enzimas fazem a digestão e o fungo absorve esse alimento, beleza? Então por isso que eu botei aqui digestão extracorpórea. Isso é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento de um fungo, para o metabolismo dele de uma maneira geral, possuir essa digestão extracorpórea. Eles podem ser uni ou pluricelulares. Ah, professor, exemplo de um fungo unicelular. Ah, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, Mas existem fungos pluricelulares. Os cogumelos, por exemplo, fungos pluricelulares. Aliás, gente, quando a gente fala de fungo, a gente lembra de cogumelo, não lembra? Mas aí você tem que lembrar também de orelha de pau, de fungos que são bolores, fungos que causam doenças, tudo bem? Então, os fungos pluricelulares, eles vão crescer com estruturas em forma de fio. E essas estruturas, as células deles, vão ter uma estrutura alongada, que nós chamamos de hifas. Hifa, galera, é coisa somente de fungo, tá? Questões de falar em hifas, estão falando de fungos. Como se fossem umas raizinhas ali que o fungo tem. Eles têm parede celular de quitina. Nós já aprendemos em outras aulas aqui o que é uma quitina. Quitina é um polissacarídeo, beleza? É um carboidrato do tipo polissacarídeo. Aquele mesmo que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Revisa, a gente tem aula aqui no canal que fala sobre isso. Armazenam glicogênio. Assim como os animais, os fungos conseguem armazenar, ter uma reserva de energia que é o glicogênio. Beleza? Gente, isso aqui foram as características gerais de fungos. Ô Fabiano, e de importância, cara? Por que os fungos são importantes? Então, aqui eu trouxe para vocês as principais importâncias que são cobradas do fungo nos vestibulares. Então, presta atenção aqui. Decompositores. Como assim? Os fungos, juntamente com as bactérias, eles conseguem transformar matéria orgânica morta em matéria inorgânica. Fazem a decomposição. São recicladores. A gente aprende isso em ecologia, em ciclagem de nutrientes. Beleza? Os fungos fazem também fermentação alcoólica. Legal. Então, por exemplo, produção de bolo, produção de pão. A gente tem um fungo fermentador que faz fermentação alcoólica. Beleza? Então, nesse caso, a gente tem um fungo ali trabalhando. Ele está, na verdade, se alimentando, tirando energia para ele, mas está produzindo coisas para nós. Fabricação de bolo, de pão, de bebida, cerveja, vinho. Beleza? Alimentação. Ô, Fabiano, como assim? Ué, a gente come fungo. Cogumelo, champignon, a gente usa em saladas. Queijos, a gente tem uma série de queijos que são cultivados utilizando os fungos, na sua produção. Por exemplo, o queijo gorgonzola, o queijo roquefort, filé mignon ao molho gorgonzola, é muito gostoso, Eu sei que tem gente que não é muito fã, mas é muito bom. Então, a gente come fungo, pessoal. Ah, mas eu posso comer todo fungo?
pode não, tá? Beleza. Farmacêutica. Poxa, Fabiana, mas por que os fungos são importantes na indústria farmacêutica? Então, gente, a gente utiliza fungos para a produção de medicamentos. Inclusive, o primeiro antibiótico descoberto, que é o penicilina, ele veio porque o Alexandre Fleming estava cultivando um fungo. E esse fungo fez uma antibiose, ele foi liberando substâncias e matando bactérias, que é um antibiótico utilizado até hoje. A penicilina é um antibiótico muito bom, utilizado para uma série de doenças aí. Então, o fungo é utilizado para fabricar medicamentos, inclusive antibióticos. Fungos são alucinógenos? Pois é, os fungos são alucinógenos também. Existem fungos, gente, que eles utilizam substâncias para que os predadores, na hora que comam eles ali, os predadores fiquem vendo coisas e não queiram mais comer aquele fungo, tá? E aí, a gente tem uma substância aqui, ó, psilocibina. Essa substância, gente, é uma substância que é encontrada em alguns fungos que serve para isso. Então, assim, você vai lá, entra em contato com o fungo, né, e alucina, começa a ver coisas. E existem outros fungos também. Tem uma substância, por exemplo, chamada de ergotamina, que ela provoca alguns distúrbios nervosos e que dela foi utilizada substância para a produção de medicamentos. Por exemplo, medicamento contra enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe que eu estou falando, tem uma coisa ruim pra caramba. Olha só como é que os fungos são importantes, né? Um monte de medicamentos são feitos à base de fungos, tranquilo? E outra importância que os fungos têm, galera, é porque os fungos causam doenças. Pô, Fabiano, como é que chama a doença que o fungo causa? Micoses. Ah, mas micose não é só coisa que dá na unha e na pele, não. Gente, doenças em geral, causadas pelos fungos, genericamente são chamadas de micoses. Pé de atleta, que é a famosa frieira. Por exemplo, a gente tem a tinea, que dá no couro cabeludo, que dá algumas partes que tem pelo, né, na gente. A gente tem candidíase, que é uma doença que é considerada também um IST, que pode dar nos órgãos sexuais ou em outros órgãos que tenham mucosa. Então a gente tem um monte de doença causada por fungo. Então, pessoal, estou me despedindo de vocês. Essa aula foi uma aula sobre fungos, falando de característica e de importância. Beleza? Quem não está inscrito, se inscreve no meu canal e vem mais aula por aí. Beleza? Até a próxima, galera. Grande abraço. Ah, podem dar sugestões de temas que vocês querem ver por aqui. Até mais!